Então, eles começaram a perceber que eles não tinham mais a mesma energia e os conhecimentos iam sendo lá passados para trás. À medida que aqueles mais antigos, que normalmente eles não guardavam em manuscritos, era passado oralmente de discípulo, de mestre para discípulo, eles iam se perdendo e os conhecimentos iam também ficando a esmo. Então eles foram enfraquecendo. Por isso eles criaram a escola do conhecimento. E aí dentro das pessoas que eles iam chamar para os colégios de conhecimento, eles passavam por uma determinada seleção, eles pegavam as crianças e levavam para dentro das escolas de conhecimento para se tornar um mago. Cabe lembrar que Jesus foi visitado por 3 reis magos. E aí o que acontece, né? Eles levavam o cara passava por uma série de conhecimentos. Porém, esses caras, devido à crise econômica, devido a várias situações, começaram a se projetar, conheciam de magia e começaram a utilizar para o mal a favor de trocas. Vocês conhecem isso hoje? Gente que pede dinheiro para fazer um trabalho para prejudicar a vida de alguém. Então, ali começou o processo de magia negra, de corrupção da magia. E ali, naquele período já do Egito Antigo, a magia começou a ser guardada através do simbolismo. Não só mais através das palavras, da magia mental, eles começaram a fazer símbolos para guardar os conhecimentos e poucas pessoas e poucos mestres conseguiam saber o que significava e a magia que estava por trás dos símbolos. Chegando na Idade Média, nós tivemos aí a pior fase da magia, foi a magia fetichista. As pessoas começaram a utilizar um monte de elementos e muitas mulheres acabavam morrendo pela questão de serem condenadas como bruxas porque conheciam o princípio das ervas. E aí obtinha-se a cura e as mulheres eram enforcadas, eram queimadas em fogueiras, tudo por conta de algo que a gente conhece que é a religião, né? Sempre foi uma situação muito ruim. Elas contrariavam principalmente o poder. Geralmente, quando contrariava lá o poder, era logo mandando a fogo. As outras que não contrariavam, elas continuavam fazendo. Contrariava, dava-se uma quantia, né? E aí comprava a indulgência, estava tudo bem. Existe um documentário chamado Calada, se eu não me engano, na Netflix, uma série, que fala sobre a questão do período da Idade Medieval em que as mulheres eram silenciadas, o nome. Muito bom. E aí o que acontecia? Chegava o Santo Ofício, as mulheres normalmente do campo, que tinham o hábito de conhecer as ervas, não havia remédio, elas iam para o mato, dançavam, colhiam e tal. Elas iam fazer as suas colheitas e tudo, observavam, e caso acontecesse alguma coisa, tinha a questão da bruxa, né? Ela é bruxa. E sabe o que aconteceu com essas mulheres? Elas sofriam tanto na mão dos inquisidores, que ela achava que se falasse que era bruxa, ou se apontasse outra pessoa para ser bruxa, o sofrimento dela, né, a tortura acabava. Só que não acabava, acabava na fogueira. Então muitas mulheres foram infelizmente mortas devido à ignorância e à maldade pelos católicos, né, da Igreja Católica no caso, que assinou a Santa Inquisição, né? Até a peste bubônica, a peste negra, surgiu da questão de um desequilíbrio provocado pela Igreja. O cara, nessa mesma época, falou, um papa lá falou, os gatos pretos dão mau sorte, tem que acabar com os gatos porque eles são vinculados às bruxas. E aí a população começou a matar tudo que era gato, a população de ratos se multiplicou, e daí veio a peste bubônica, que matou milhões, né? Então a gente teve essa parte da magia já fetichista na Idade Média e que vai até hoje. Se o conhecimento da época era muito grande, com o tempo foi morrendo, agora para você fazer magia, o que você precisa? De um monte de elementos. Eu preciso do sangue animal, eu preciso de um elemento que a gente chama de um condensador energético, uma roupa da Rose, que ela usa todo dia, que tem a energia dela impregnada, de uma foto, e eu preciso disso para poder fazer magia. Aí virou a magia fetichista, a última parte da degeneração da magia. E aí o que acontece, né? Que é a questão da feitiçaria, a magia migrou por conta do fetiche e feitiçaria. Aí a gente tem esse primeiro ponto onde a gente vai encontrar os feiticeiros modernos, que são pessoas decaídas do passado, que reencarnaram com poder mental grande, mas que hoje precisam ali dos seus elementos para poder fazer alguma coisa por alguém. E aí notem o que eu vou falar agora, para vocês entenderem como funciona um processo de magia. Eu fui na casa do Fábio, pai Fábio, fui na casa do pai Fábio aí,
e ele me pediu para levar quatro frangos, 4 galinhas da Angola preta, né? Mais uma cabeça de bode. Tem que comprar um bode para a Lana voltar para mim. O que vai acontecer, né? Vou lá com o Fábio, levo os elementos que ele me pediu, pago uma determinada quantia, ele diz que vai devolver ela em uma semana. Aí, quando ele chega lá, lembra do que eu te falei, que tem um monte de espíritos recém-desencarnados, que não sabe como é que funciona a situação, e também existe, aí eu vou dar o termo dos quiumbas, né? Que são espíritos primitivos que têm a necessidade do sangue, e sangue na espiritualidade, ou plasma sanguíneo, ectoplasma, ele troca, é dinheiro, e tem muito espírito viciado nisso como se fosse uma droga. Funciona semelhante com o processo de magia, para que esses trabalhos ocorram. Aí o que o cara faz? Ele vai dar um franguinho ali na encruzilhada, ele chama o pai de santo, pai Fábio lá, pega um monte desses elementos com cachaça, champanhe, uísque, pega o sangue que ele faz em sacrifício, ele faz assim, ó, eu tô doando para vocês, eu quero que o Bruno, com todo respeito também, quero que o Bruno, só um exemplo, que o Bruno possa ter a Lana de volta, porque brigaram, eu quero que você traga ela para mim. Aí um monte de espíritos que está lá, está sugando aquelas energias, estão vampirizando aquilo ali e tudo. E aí, como aquilo vai acabar, aquela essência, ele falou, opa, se eu trouxer ela, ele vai me dar mais. Então eu vou correr atrás. Normalmente os trabalhos são realizados no período da noite. No período da noite, grande parte ali pela meia-noite, metade dos encarnados já está tudo desdobrado no plano astral. Está todo mundo dormindo. O endereço energético que alguém trouxe uma foto, uma calcinha, algo que tem a ver com a pessoa, vai exatamente, eles pegam aqui, conseguem concentrar e ver quem é a pessoa e vou lá atrás. A Lana, eles vão começar a observar a Lana. Isso aqui é fácil. Tem falha nisso, tem falha nisso. Isso aqui não perdoa, tá tudo cheio de brechas. Já sei como pegar ela. Então eles conseguem um processo de fascinação, começam a pegar a minha imagem, por exemplo, e focar na tua cabeça diretamente. Do nada faz tu sentir uma saudade, aquela vontade de ligar e tal. Isso seja também para uma perda de emprego. Ele vai do teu trabalho, vê que tu tem uma desavença com o teu patrão ou com alguém que não gosta de ti, faz tu provocar uma briga e tu perde o emprego. Aí a gente fala, macumba pega? O que vocês acham? Pega! Com uma série de fatores vai pegar, porque a gente abre brechas. Lembra do que eu falei dos níveis? Exato. Lembra o que eu falei dos níveis? Se eu faço um monte de coisa errada, eu estou no nível aqui, e eu preciso chegar nessa energia, que é da minha energia de proteção, do meu guia e tudo, se eu estou aqui, o que vai ser mais fácil de acontecer? Eu entrar na mesma sintonia. Então as coisas vão funcionar, né? Só que, tanto para o pai de santo, quanto para quem manda fazer, existe uma responsabilidade muito grande que não vai passar despercebido. É mais uma nota, é sofrimento animal que você está fazendo, um problema kármico que você vai arrumar, porque, digamos, se o relacionamento de uma pessoa acabou e você quer juntar ela de novo, forçadamente a ficar contigo, existem algumas programações na espiritualidade que, tem 3 filhos para vir pela Lana com o Fábio, só que eu fui lá e quero a Lana para mim, e vou segurar aquele tempo, e os espíritos que precisam reencarnar não reencarnam, para fazer o processo ali junto com o Fábio, e eu estou prendendo a pessoa a mim ainda contra a vontade, violando uma lei que é a lei do livre-arbítrio. E mais, utilizando de sofrimento animal, fazendo sacrifícios. E todo ano, pasmem vocês, esses caras que fazem esse tipo de trabalho, eles precisam renovar, dependendo do trabalho, de 6 em 6 meses, de 1 a 1 ano, de 3 em 3 anos ou de 7 em 7 anos. Você precisa derramar sangue novamente para alimentar esse espírito, senão as coisas não funcionam. E a maioria desses trabalhos, quando a pessoa manda fazer forçado, que é trabalho para unir pessoas de novo, ele vai acabar em tragédia. Grande parte pela morte, assassinato de alguém. Porque como os conflitos são emocionais, a pessoa está naquela situação, já não quer mais, gera briga, a pessoa é ciumenta, tudo controladora, casou, acaba em morte. Então os processos de magia funcionam como se o pai de santo fosse um traficante, existe um drogado ali, um viciado que está doido para experimentar ali aquela droga, só que só quem tem a droga é o traficante. Eu falo, me traz fulano de tal, ou então mata aquela pessoa para mim, que eu te dou. E aí os caras vão fazer tudo para facilitar para que a pessoa possa acontecer uma coisa. Aí, Bruno,
Mas onde fica o meu anjo da guarda? Cadê meu espírito protetor? Cadê meu guardião? Não vai fazer nada? Tá tudo certo, vai acontecer isso? Vai. Aí o que vai acontecer no decorrer, né? Fizeram um trabalho para mim, comecei a me sentir mal. Aí a gente vai usar o quiumba de novo, né? Os eguns, por exemplo. Só o termo umbandista que eu estou usando, mas o que é? Eguns são espíritos sofredores, espíritos recém-desencarnados. Aí um cara desse aí pega um recém-desencarnado sentindo dores, ainda sentindo larvas no estômago, ou uma dor de cabeça muito forte porque desencarnou de um AVC. Aí chega perto de você que tem um processo de mediunidade, encosta, eu quero que tu fique aqui, não sai daqui de perto dela. Pá, ficou ali. Você entra em sintonia, começa a passar mal, começa a sentir dor de cabeça, vomita pra caramba porque o cara desencarnou de uma úlcera, por exemplo. E aí você vai no médico, faz exame, faz check-up, não dá nada, não dá nada. É espirituoso. Há 8 anos atrás a gente foi examinar a minha mãe está numa fase de depressão. E uma das vezes ela ficou desacordada, a gente não sabia. Aí com o passar do tempo, foi há uns 3 anos atrás, ela sentiu muito. Temos para Belém, ela fez todo o foi no neurologista, foi então médico, nada. Até que a gente procurou a pessoa. Aí ela sentia que tudo da cabeça ela estava aqui, parece que uma energia saía da cabeça dela, ela não sabia explicar. E aquela ficava muito fraca. Ela não conseguia comer e começou a ficar muito triste. Ficava muito triste, com medo. Muito triste. Aí a gente procurou, o senhor fez pausa. Dia, ela sentia que uma água caía dela. Aí falava que aquele espírito não queria fazer aquilo para ela. Ela não era uma pessoa ruim, mas que ele era obrigado a fazer aquilo. Então ele chorava, e ela sentia um pouco dela com água muito fria. E ela tinha muito medo. Mas hoje em dia, assim, ela melhorou bastante. Ela estava sentindo. Muito bacana a tua experiência com a tua mãe aí no aprendizado. E assim, qual foi a brecha para que acontecesse isso? A própria perda da sua... Não, a perda da sua avó motivou uma série de acontecimentos que foi apenas gatilho, né? Normalmente a pessoa que ela é depressiva, ela já tem algo dentro dela, de algo que ela se sente só, se sente abandonada, não corresponde a ninguém, ela sempre vai ter um gatilho. Ela precisa de um acontecimento. A tristeza com a morte de alguém ela é muito natural, todo mundo vai sentir. Estou com a Dona Sandra aqui vários tempos, de repente, Dona Sandra partiu, a tristeza normal, vou sentir, só que a rebeldia de aceitar o fato, que é um fato natural, é que vai me ocasionar diversos problemas. E talvez, poderia até ser a tua avó motivadora disso, também sentindo saudade do outro lado, querendo se comunicar com a filha e influenciando a filha. Minha filha, vem pra cá. Ela não consegue ouvir nem sentir, aliás, ela não consegue ver nem ouvir, mas ela consegue sentir as vibrações. Então, acabava ocasionando alguma situação. Muitos desencarnados e muitas pessoas que sofrem de obsessão, grande parte é pelos próprios parentes, tu sabias? O cara parte, não estava preparado para desencarnar, e aí, pô, vou ficar em casa. Por que eu vou aqui em casa, eu falo com todo mundo, ninguém me ouve? Raélida, tô tentando falar contigo, tu não tá me ouvindo, Raélida. Do nada vem um estresse nela. Pelo amor de Deus, porque tá todo mundo me ignorando? Do nada tu fica com raiva. Vai discutir com alguém. Tudo por conta dessa situação, porque a gente não se prepara para desencarnar. Eu sei que eu vou morrer. Eu tava já no final, assim. Eu tava triste. Eu sei que eu vou morrer. Mas a minha única preocupação é te deixar sozinho. Eu sabia que a minha ia estar sozinha. E eu não sou capaz de deixar você sozinho. Tipo, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Eu tô pronta. Eu sempre disse isso, eu tô pronta. Um apego também da tua avó, né? Então a gente vai ter exatamente espíritos assim, influenciando os encarnados e às vezes sendo forçados e fazendo esse processo todo. Aí você vai no hospital, faz um monte de exame, consulta, não dá nada. Aí fala, como é que o meu anjo vai me ajudar? Como é que o meu protetor vai me ajudar? Ele vai te dar as orientações, olha, está na hora de buscar uma ajuda espiritual. Olha, vai lá, está acendendo isso. Que é uma forma de você também chegar numa casa como essa, por exemplo, e aí ter um contato, e aquela crendice que você tinha, eu não acredito, não acontece, isso não existe, quando você vê, puf,
Aí você vai ver, você vai se ver trabalhando ou assume um comportamento mais espiritual, passa a agir de uma forma melhor e compreender a tua espiritualidade, né? Então isso acontece para despertar também as pessoas. Isso vai acontecer no sistema de livre-arbítrio. Existe a proteção também dos trabalhar, todo trabalho que a pessoa consegue é para matar, vai matar, mas a pessoa passa por processos muito graves. E se tiver dentro dela, dentro de algum prazo que tem da espiritualidade, um estigma kármico dela desencarnar, ela acaba desencarnando realmente por um processo de magia, caso alguém não faça nada. Por quê? Antigamente, o que vocês acham que funcionava no Brasil? Eu quero conquistar alguém. Vocês sabiam que grande parte da magia que hoje temos no Brasil, e esse vício veio da época da escravidão ainda? Porque muitos que vieram da África, quando foram libertos, que assinaram a Lei Áurea que não poderiam mais trabalhar, a não ser que fossem pagos, muitos rejeitaram o trabalho da mão escrava, eles se foram para alguns quilombos, para algumas comunidades, e aí as sinhazinhas chegavam até pessoas que conheciam do processo de magia africana e contratavam os serviços para matar fulano de tal, para matar outra, para matar o marido. Então, essas coisas aconteciam no passado. Motivado por espíritos de negros, que também desencarnaram, com ódios e iam fazer todo um processo. Aí a gente vai explicar agora no processo de magia, né, para finalizar, o porquê do padê para Exu ou das oferendas, né? As oferendas, elas são muito mais ritualísticas e tem um processo muito mais místico do que propriamente uma necessidade. Antigamente, quando os negros fugiam para os quilombos, eles fugiam normalmente com medo de morrerem chicoteados, para ter a sua liberdade, ter um momento de vida, porque você vir para uma terra que ninguém te conhece, não saber compreender a língua que você fala era muito difícil. Então, o que acontecia? Eles fugiam para os quilombos e iam caminhando, eram quilômetros e quilômetros para caminhar no meio do mato, né? E você sem nada, você ia com fome, não tinha nada. Então, as senhoras que trabalhavam dentro das dentro da casa dos senhores, roubavam alimentos ali, em alguns períodos, e juntavam e davam para outros escravos deixarem nas encruzilhadas, para os seus irmãos que fugindo, né, dos quilombos, para os quilombos, pudessem se alimentar. E eles deixavam velas ao redor para os animais não chegarem e se aproximarem, para pegar aquilo ali, para que eles pudessem também visualizar ali alguma coisa. E hoje, não. Você faz para negociar com o plano astral. Você faz um monte de coisa aí, doando sangue para pegar um monte de espírito ruim para fazer maldade. E isso acontece, né? Aí só que eu seria a brecha com meus comportamentos, tudo vai partir de mim. Lembra que eu sempre falei, eu estou falando para vocês aqui, que o médium, ele é o cara mais importante disso aqui. Se o médium tiver um monte de conceitos errados, só vai dar ele na cabeça. Então, pode vir a comunicação que for, se eu não mudar o meu jeito, eu provavelmente vou estar tendencioso a um monte de coisa. Aí imagina que alguém que é dirigente de um trabalho espiritual vai meter a mão em trabalhos alheios de magia, vai retirar alguma coisa, o espírito vem tudo em cima de você. Aí bacana, tu não tem base moral, você bebe pra caramba, você é vicioso, você é interesseiro, mente para as pessoas, usa dinheiro das pessoas para enganar a fé alheia. Aí o que vai acontecer? Epa, brecha, bora. Metade dos pais de santo, grande parte dos pais de santo, mas eles vão desencarnar de uma forma brutal, uma forma feia, ou com um excesso de energias que eles recebem também, muitas vezes desenvolve câncer, úlceras e tudo, desencarnam assim. E isso por conta das nossas condições energéticas. Bom, esse foi o nosso seminário. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer a partir de agora, tá? E o que a gente pede para que vocês possam realizar? Já entenderam que guardião é protetor, que Exu é um ser valoroso, que não tem por que chamar palavrão, que não tem por que se alimentar de sangue, porque não depende disso. Se vocês forem em alguns locais que tiverem esses tipos de elementos, saibam que infelizmente não existe uma coisa muito boa nesse local. Sempre que vocês forem julgar um espírito, o teor da mensagem é o mais importante. Se vocês vão sair bem dali, conforme as energias que vocês sintam, isso vai ser o patamar principal para que vocês possam pautar quem é um guardião. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Eu agradeço o nosso seminário. Querem fazer perguntas? Já está todo